Tudo bem? Hoje, em Propedêutica Clínica, vamos falar de síndrome anêmica. Gente, não é uma aula de hemato, é uma aula que vai passar superficialmente pela anemia, mas a gente vai discutir sim as suas causas, os tipos de anemia, as possibilidades, tá bom? Tem um mapa mental que vai ajudar vocês, porque eu sei que muita gente se enrola nesse assunto. Vamos falar do caso clínico da síndrome anêmica, conjunto de sinais e sintomas que caracterizam a síndrome anêmica, as anemias e etiologias possíveis. Então, uma mulher de 25 anos apresenta uma história de fadiga, pagofagia, começou a comer gelo, né? Dispneia o esforço físico. Ela não conseguiu tolerar as vitaminas no pré-natal, durante a gestação, por causa das náuseas. O exame físico revela palidez e coiloníquia, ou seja, aquelas unhas em formato de colher. Os sinais vitais são normais, não há linfodenopatia ou hepatoesplenomegalia. Bom, de acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, anemia é o índice de hemoglobina está inferior a 13 em homens e inferior em 12 em mulher. Pronto. E isso caracteriza a anemia. É isso, gente, não tem discussão. Tá, inferior a 13 em homem, inferior em 12 em mulher, é anemia, tá bom? Isso aí é simples, tá bom? Sintomas da anemia. Esse paciente vai chegar para você reclamando de tontura, cefaleia, síncopes, né, aqueles desmaios, vertigem, zumbido, irritabilidade, porque falta oxigênio no sistema nervoso central, dificuldade de concentração pelo mesmo princípio da falta de oxigênio, né? Friorento por causa da vasoconstrição periférica. A anemia causa vasoconstrição periférica, tá bom? Indigestão essa vasoconstrição periférica é uma forma do organismo se adaptar, tá? O organismo tentar compensar essa falta de oxigenação. Anorexia, náusea, vasoconstrição em território esplânico. Então, o TGI, o trato gastrointestinal, você vai ter uma pessoa anêmica diversas características de indigestão, por causa também dessa falta de oxigenação suficiente, né? Insuficiente no caso deles, né? As mulheres vão ter alterações menstruais e os homens vão ter perda da libido e dificuldade de ereção, também por causa da vasoconstrição periférica. No exame físico, você vai notar, e isso é muito importante, que esse paciente está pálido, onde? Na palma das mãos, na mucosa oral, no leito unguial, na conjuntiva palpebral. Ele também vai estar com taquicardia, que na medida que está faltando oxigênio, o sistema cardiovascular tenta compensar, mandando mais oxigênio, aumentando o ritmo. O pulso vai estar amplo e o precórdio hiperdinâmico. O ictus corde dele pode estar alterado, você pode sentir ele. Mas veja bem, esse coração não vai estar com o ictus corde deslocado. Ele não tem uma cardiomiopatia, ele tem uma anemia. Então, a princípio, não tem nenhum tipo de problema que torne esse coração maior, uma cardiopatia. Ele tem apenas anemia, então ele vai estar mais hiperdinâmico, mas o ictus corde dele vai estar no mesmo local que tem que estar. Tudo bem? E a gente vai falar de índices, que é o mais importante nesse caso. Alguns índices são mais importantes que outros, e eu vou falar aqui que a gente vai começar o raciocínio pelos reticulócitos, mas vamos tratar de outros a princípio. HB é hemoglobina, né? Abaixo de 13 em homem e 12 em mulher, você classifica a anemia. Hematócrito é o percentual de sangue ocupado pelas hemácias, né? O VCM é o tamanho da hemácia, o volume corpuscular médio. Essa hemácia está grande, está macrocítica, essa hemácia está pequena, microcítica ou está normocítica. O RDW é o índice de heterogeneidade dessa hemácia. Elas estão quase todas iguais ou elas têm uma porcentagem alta de hemácias diferentes, tá bom? Reticulócito. O que são os reticulócitos? É um dos aspectos mais importantes para você olhar no hemograma. O reticulócito é uma massa jovem, que ainda tem um RNA residual,
Tá? Então, você vai ver que o valor normal de reticulócito está entre 0,5% e 1,5%. Quando esse valor se altera, você vai classificar essa anemia em hipoproliferativa ou hiperproliferativa, o que a gente vai ver logo em seguida. Tá? A ferritina é a quantidade de ferro, é o melhor índice para você ver o ferro, ou seja, o estoque de ferro no organismo. Então, anemias ferroprivas geralmente estão com a ferritina abaixo do normal. Pessoas vegetarianas que não fazem uma suplementação adequada podem apresentar a anemia ferropriva. Então, abaixo do inferior normal, geralmente é uma anemia ferropriva. É também uma proteína de fase aguda, de processos infecciosos. Então, na hora que você for olhar o valor de ferritina, você tem que fazer essa diferenciação. Se a pessoa não está com processo infeccioso. Então, tem que ser interpretado com cautela, tá bom? Ácido fólico, tá? Seu nível sérico é altamente sensível à ingestão, né? A deficiência nutricional leva a diminuições abaixo de 2, tá? Em aproximadamente 3 semanas. Vitamina B12, que não tem um padrão ouro para você medir a B12, mas também pode causar uma anemia macrocítica, né? E o cumbis direto. Esse índice aí, não se atente muito para ele, porque a gente está conversando sobre a propedêutica clínica. A gente não está numa aula de hemato, mas o cumbis ele vai definir se você está com uma hemólise, um processo de hemólise ou não, tá bom? E agora é a parte mais importante da aula. Veja bem, reticulócitos. Veja bem, reticulócitos é a mais importante da aula. Por quê? Você vai começar o seu raciocínio, isso para simplificar muito a anemia, você vai começar o seu raciocínio olhando a taxa de reticulócitos. Por quê? O reticulócito vai definir se essa medula está funcionando, se essa medula está produzindo uma quantidade adequada de hemácias e se essas hemácias estão sendo destruídas já fora na circulação ou se esses reticulócitos estão baixos e o problema é na medula. O problema é fora da medula ou o problema é dentro da medula. A primeira separação que você tem que fazer é essa. Se o problema for dentro da medula, esses reticulócitos vão estar baixos. Por algum motivo, não está sendo produzido uma quantidade adequada de hemácias. Se esse reticulócito estão alto, essa medula está tentando compensar uma perda externa à medula dessas hemácias. Então, você vai classificar essa anemia em hipoproliferativa ou hiperproliferativa. Então, reticulócitos altos. Essa medula está tentando compensar a perda externa de hemácias. Então, isso acontece por 2 motivos. Ou está sofrendo hemólise, anemia hemolítica, por exemplo, ou está acontecendo um sangramento. Essa pessoa está em sangramento e está perdendo hemácias. Normal. Não é normal, mas está perdendo hemácias. Reticulócitos baixos. Essa medula não está conseguindo produzir a uma taxa normal essas hemácias. Pode ser por doença crônica, deficiência de ferro ou doenças renais. A eritropoiese não está acontecendo. Deficiência de ferro. Você não tem um estoque de ferro adequado. Você está com uma doença infecciosa que causa uma deficiência de ferro. Então, essa anemia microcítica e hipoproliferativa. Ou uma doença crônica, diabetes, causa deficiência, causa anemia hipoproliferativa. E aí, a gente tem essa classificação. Vamos lá, vamos de novo voltar nela. O hemograma, você vai olhar os reticulócitos. Se esses reticulócitos estão baixos, essa anemia é hipoproliferativa. Uma anemia hipoproliferativa, ela quer dizer que não está sendo produzida na medula uma quantidade adequada de hemácias. Por algum motivo, falta de algum produto para produzir essa hemácia. É igual a fábrica, gente. Se você não tem um produto adequado, você não produz. Falta de B12, falta de ferro. Por algum motivo, essa hemácia não está sendo produzida adequadamente. Reticulócitos altos, o organismo está tentando compensar uma perda externa de hemácias. Então, você vai olhar o cumbis. Isso, assim, querendo dar para você algo a mais, porque eu só ia chegar mesmo na anemia hiperproliferativa, na hemólise, na perda sanguínea.
mas eu estou dando Cumbis. O Cumbis você vai olhar se for positivo, existe uma anemia imune, autoimune ou uma anemia hemolítica. Se deu negativo e se há uma perda sanguínea, essa anemia é por perda sanguínea, entende? Então, há uma perda externa depois que a hemácia é produzida na medula. Isso daí é a primeira coisa. Aí, a gente vai para a segunda parte da história. Se essa hemácia, ela não está sendo produzida, a primeira coisa que você vai olhar é o volume corpuscular médio, VCM, o tamanho dessa hemácia. É ele que vai te dar a pista para saber que tipo de deficiência está acontecendo para essa medula não produzir direito essa hemácia. Então, se o VCM, se ela está pequena, abaixo de 80, essa anemia pode ser por deficiência de ferro ou um processo de doenças crônicas, tá? Então, isso aqui acontece por deficiência de ferro, doença crônica como diabetes, por exemplo. Se esse VCM está normal, é uma anemia normocítica, pode ser também por perda de ferro. Então, a perda de ferro, a princípio, pode acontecer uma menor produção de massa, ela pode estar normocítica, a princípio, para depois ela virar microcítica. Então, ela pode ser também por doença de ferro, por causa da eritropoese, da função renal, a eritropoetina lá, a função hepática e também verificar doença crônica, além de HIV e hepatite. Agora, se esse VCM ele está alterado, alto, macrocítica, aí tem uma coisa muito importante. Dentro das anemias macrocíticas, a megaloblástica é uma delas, tá bom? Então, não é sinônimo anemia megaloblástica e macrocítica. Dentro das anemias macrocíticas, você vai ter a deficiência de B12, de folato. Por quê? Porque eles alteram a produção, eles servem para a produção de ácido nucleico. Sem ácido nucleico não tem como produzir, tá bom? TSH pode ser um hipotireoidismo, função hepática, verificar a história de etilismo e medicamentos em uso, que também podem fazer com que você venha apresentar, o paciente venha apresentar, você não, né? Uma anemia macrocítica. Vamos lá de novo gravar isso, gente, bater nessa tecla. Qual é a primeira coisa que você vai olhar? É saber se essa medula não está produzindo ou se essa medula está produzindo e está havendo uma perda. Se essa medula não está produzindo, você tem que saber que tipo de ingrediente não está sendo dado a esse organismo para ela estar produzindo pouco. Você entende que é uma receita de bolo e ele precisa de todos os ingredientes? Foi meio estranha essa minha analogia, mas é isso. Então, essa anemia vai ser microcítica, normocítica ou macrocítica. Você está faltando algum tipo de ingrediente. Se ela tem uma perda excessiva, se essa medula está funcionante, se o reticulócito está alto, ela pode ser uma perda, como perda sanguínea, ou ela pode ser uma hemólise ou autoimune. Então, vamos voltar ao caso clínico. Mulher de 25 anos apresenta uma história de fadiga, pagofagia, está comendo gelo doidado, dispneia, esforço físico. Ela não conseguiu tolerar as vitaminas do pré-natal durante a gestação por causa das náuseas. Não gostou lá da vitamina. O exame físico revela palidez, as unhas dela estão alteradas, sinais vitais são normais, não há linfodenopatia ou hepatosplenomegalia. Então, essa hemácia não está sendo destruída lá no baço. Aí vamos lá. Ferro sérico está baixo, então você já sabe, ferro sérico está baixo. Então, a capacidade total de ligação do ferro é elevada, a saturação da transferrina menor que 16. Ferritina sérica está baixa. Então, essa medula dela está como? Hipoproliferativa por deficiência de um ingrediente importante, que é o ferro.
Aí a gente vai voltar novamente, ó, no VCM. Naquele caso clínico, se você observar, nem precisou você saber se o reticulócito dela estava alterado. Viu que ele deu logo ali para você que o ferro dela, a ferritina, estava alterada, estava baixa. Se a ferritina está baixa, se está faltando algum ingrediente, essa medula não está produzindo adequadamente. Então, o reticulócito provavelmente vai ser uma anemia hipoproliferativa e esse reticulócito vai estar baixo. Quando esse reticulócito está baixo, o que você vai ter o raciocínio? Você vai olhar o VCM, o volume corpuscular médio dessa hemácia. E aí você vai ver se ele está abaixo de 80, está entre 80 e 100 ou está maior que 100. Se essa anemia é microcítica, normocítica ou macrocítica. Então aqui, ó, ela tanto pode ter, por falta de ferritina, uma anemia normocítica. Então a anemia daquela grávida pode estar normocítica ou ela pode estar microcítica. Ela pode estar das duas maneiras. No início, nessa anemia ferropriva, é muito comum que essa hemácia esteja normal, para depois ela ficar alterada. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Eu acho que com esse raciocínio de você ver o reticulócito primeiro, para depois você olhar o VCM, ou olhar o Cumbis direto, para ver se é uma hemólise, eu acho que já fica melhor para você raciocinar em cima das anemias. Um beijo, tchau.